O Tribunal Superior Eleitoral determina o bloqueio de repasses em dinheiro de redes sociais a canais investigados por disseminar notícias falsas sobre as eleições no Brasil. Essa decisão foi tomada pelo ministro Luiz Felipe Salomão e atende a um pedido feito pela Polícia Federal que apura a organização e o financiamento de ataques às urnas eletrônicas. Com isso, os valores que seriam repassados aos canais, às páginas, aos sites ficarão indisponíveis e serão depositados em uma conta judicial até o fim das investigações. Para a Polícia Federal, que ainda tenta identificar quem financia esse esquema, a divulgação de mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro se transformou em um negócio. A gente está falando aqui daqueles canais que fazem, inclusive, muito sucesso, como o... como é que chama? Terça Livre. Daquele cara que, inclusive, tem o lábio bem grosso mesmo. Como é que ele chama? Ah, meu Deus. É o Alan dos Santos? No Terça Alan Livre, dos né? Santos. É, isso. Entre outros, né? Obviamente, quem está criticando essa determinação do TSE se escora no velho argumento da liberdade de expressão. Olha aqui, quem está falando aqui é um defensor xiita da liberdade de expressão que acredita que esta liberdade deva ser quase absoluta. Só que ela não pode ser absoluta. Caso contrário, Sheila, imagina você tá andando na rua e eu chego pertinho do seu ouvido e digo assim: me dá sua bolsa ou você morre. Eu não tô armado, eu não tô com uma faca, mas com essas palavras eu incuto medo, pavor, pânico. Você me entrega a bolsa, eu vou embora. Eu posso argumentar que eu tô me utilizando da minha liberdade de expressão? Se eu tô num cinema lotado e grito fogo, e no pânico 2 pessoas morrem pisoteadas, não havia incêndio nenhum, eu posso me escorar no meu direito à liberdade absoluta de expressão? Óbvio que não. Então, a liberdade de expressão serve para você proteger a verdade e para proteger, muitas vezes, ideias com as quais não concordamos. Essas páginas estão cheias de ideias bizarras, inconstitucionais, francamente golpistas, com as quais a gente não concorda, mas que se encaixam no conceito de liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão é plena, repito, nunca absoluta, mas se há uma liberdade plena de expressão, a pessoa tem o direito de desejar e até pedir, por exemplo, o fechamento do Congresso. Ou o impeachment de todos os ministros do STF. É uma ideia absurda, mas ela se encaixa na liberdade de expressão. Quando você incita as pessoas a agredirem ministros do STF, porém, quando você incita invasões como aquelas que aconteceram no dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, aquela tentativa de golpe no Congresso americano, aí você está incorrendo num crime. Então essas páginas são criminosas e tem muitas outras ainda que têm de ser observadas muito de perto, né? Não me venham com esse papo de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa que a gente tem de proteger e outra muito diferente é você cometer um crime. E esses caras se tornaram criminosos sob as asas, né, e proteção do nosso atual governo e sob o financiamento voluntário de muita gente que acompanha essas páginas. Você vai acompanhar lá as lives desses caras, você consegue ver, né, a doação em tempo real. Tal cara doou R$5, tal cara doou R$10, tal cara doou R$20. Isso hoje aparece lá publicamente se a pessoa não quiser, se a pessoa não desejar que essa doação seja oculta. Geralmente não desejam. E você vê lá doações de R$100, R$200. Então essas páginas têm condições de se manter sem a propaganda. Mas elas têm de ser alvo de investigações, sim, independentemente disso, porque são propagadoras, se tornaram propagadoras de crimes. E quem propaga e comete crimes, como criminoso, tem de ser tratado. Em frente. É curioso, né, Megali? Porque assim como sob o argumento da liberdade de expressão, também aquele outro argumento da pluralidade, sob esse mesmo argumento também abriu-se espaço para muita gente delinquente, né? Gente criminosa, que manipula informação, que trabalha na criação e na divulgação de notícias falsas. É impressionante, né? Outro argumento também sob o qual se esconde essa gente delinquente, né? Que mente e que usa notícia falsa para enganar, para persuadir
e para criar uma frente aí de seguidores, como a gente já viu acontecer em alguns desses canais, né? Gente que acredita nisso e segue em frente, né? É muito bem-vinda. Você lembra quando a gente reclamava que o brasileiro não era politizado o suficiente, só pensava em carnaval, bunda e cerveja? Ah, o dia que esse povo se mobilizar, a gente vai ser o maior país do mundo. Pô, a partir de 2013, o que a gente vê é uma hiperpolitização. Então isso aconteceu. A gente reclamava que a gente estava coalhado de partidos sem lastro ideológico e precisávamos de um sistema mais parecido com o americano, com o britânico, do bipartidarismo. Bom, por vias tortas, isso acabou acontecendo. Hoje o brasileiro é politizado e, como é que chama isso? Polarizado. Isso aconteceu. Só que está acontecendo de um jeito mequetrefe, de um jeito muitas vezes criminoso. A polarização política, o pluripensamento, são muito bem-vindos. Né? O confronto de ideias. Incitação de agressão, divulgação de mentiras, né, deliberadas para desacreditar o sistema eleitoral. Tudo isso não se encaixa no guarda-chuva da liberdade de expressão. E nem da pluralidade de ideias. Isso são crimes. Esse maluco aí se você procurar na internet, tem uma lista de mentiras deliberadas que esse Alan dos Santos conta na internet, quando estava tendo uma manifestação, se não me engano, a favor do clima, alguma coisa assim, não tinha nada a ver com a política, né, com a qual a gente está acostumado, dos políticos do dia a dia, em frente à sede da CNN em Nova York, lá no Columbus Circle. Esse cara veio dizer que era uma manifestação, e ele sabia que isso era mentira. Ele publicou a foto e disse que era uma manifestação contra as medidas de isolamento do governador de Nova York. Ele sabia que era mentira. Quando Joe Biden foi eleito, o cara publicou lá que ele recebeu uma informação muito quente, muito valiosa, de que o Donald Trump, informação, hein? De que o Donald Trump estava perdendo a eleição de propósito para, na hora certa, desmascarar o Partido Democrata e expor as provas da fraude eleitoral que aconteceu lá nos Estados. Olha como a história se repete lá e aqui. Bom, estamos esperando até agora o Donald Trump desmascarar a oposição e expor as provas da fraude. Ele próprio já desistiu, né? Não é mais o presidente. É impressionante. Isso não se encaixa no guarda-chuva de liberdade de expressão nenhuma. Isso é crime. E esses caras criminosos são.